Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Gustavo da PL Sistemas e eu estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouco mais sobre as novidades do Sysdea. Vocês devem se lembrar que o Antônio comentou que a gente estava desenvolvendo um novo relatório. E nesse vídeo de hoje o objetivo é mostrar justamente como que está ficando esse relatório para vocês. Então nós vamos mostrar os itens que estão sendo incluídos no relatório, as novas características desse relatório e a gente espera que ele agrade a todos vocês. Lembrando, o relatório ainda não está finalizado, essa versão que a gente vai mostrar para vocês ela é preliminar e ela está aberta a sugestões. Então não percam tempo, vejam o vídeo e comentem com a gente o que vocês estão achando. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos começar aqui a demonstração do novo relatório. Primeiramente eu queria reforçar aqui que esse relatório ainda está em desenvolvimento, é um modelo. Pode ter algumas coisas que vocês vão sentir falta aqui. E se vocês sentirem, vocês deixam um comentário para a gente no YouTube, no Instagram, por e-mail. Sintam-se à vontade para apresentar suas considerações sobre o relatório, o que vocês acham que estão faltando, que a gente passa para o Antônio, que está desenvolvendo o programa aí, para ele implementar isso também, tá bom? Então eu vou começar mostrando aqui para vocês. Primeiramente, as informações básicas é um dado que já tinha no relatório antigo, então isso não mudou. As informações complementares também são as quantidades de dados e variáveis do modelo. Aqui é uma novidade, a descrição das variáveis. Antes elas vinham no relatório em formato Excel, Agora a gente incluiu isso aqui no relatório do Word para que vocês tenham todas as informações em um único arquivo, tá? Então você vai ter o nome da variável, o tipo, a classificação, a descrição e se ela está habilitada ou não dentro dos cálculos que vocês fizeram. Outra novidade, as estatísticas descritivas. Então aqui nós vamos ter as informações sobre valor mínimo, médio e máximo, amplitude dos dados de mercado para cada variável. Então, por exemplo, a área privativa aqui, a gente tem uma amplitude de 47 metros quadrados, variando de 35,7 a 82,72, por exemplo, tá bom? E o valor médio dessas variáveis dentro da amostra. Então isso também é uma informação nova que a gente acrescentou para vocês. Os coeficientes de correlação, determinação estatística F mantiveram. Aqui vocês vão ver uma pequena diferença em relação ao que vocês estavam acostumados. Isso aqui é uma novidade que a gente vai mencionar um pouquinho mais para frente sobre a precisão dos cálculos, que, como o Antônio falou no vídeo que a gente postou na semana passada, está tendo uma melhoria aí na precisão dos cálculos, tá bom? Normalidade dos resíduos, normal, a gente já tinha isso. Outliers do modelo já tinha no relatório antigo, a análise da variância também já tinha no relatório antigo. A equação já tinha, tem que ter, fundamental, Os testes de hipótese com a significância dos regressores, então está aqui também, não pode faltar. Agora, em relação às correlações, também é uma novidade. Antes vocês vão lembrar que eram várias tabelas, cada uma para uma variável relacionada com as demais, Então agora a gente fez um quadro único para facilitar, tá? Então esse quadro, nós temos aqui as variáveis tanto na coluna quanto na linha, E então, por exemplo, área privativa, correlação, ela tem o nome aqui x1, correlação de área privativa com área privativa, a gente não considera porque não faz sentido para a nossa análise, certo? Agora, dormitórios é o x2, então a correlação de x2 com x1, menos 0,94. Então, acho que assim vai ficar mais fácil para visualizar as correlações. E elas foram divididas em parciais isoladas e parciais com influência, que é o que a gente sempre teve aqui no Sysdea. Descendo mais um pouco, a tabela de resíduos da regressão e distância de Cook. Outra novidade também, antes vocês não tinham esses dados no relatório. Então, agora a gente tem a identificação dos dados, o valor observado para esses dados, ou seja, o valor que foi coletado no mercado, o valor estimado pelo modelo, o resíduo em percentual, dividido pelo desvio padrão e a distância de Cook. Então aqui vocês vão ter todas essas informações. A tabela de fundamentação, se vocês acharem interessante colocar essa tabela no final do laudo, no final do relatório, vocês falam para a gente, que pode ser interessante, Todas as sugestões são bem-vindas. Dando prosseguimento, nós temos os gráficos de aderência e resíduos, já tinha no relatório, eles foram mantidos, são gráficos importantes. Depois, uma novidade, o gráfico de elasticidade da função no ponto médio, Isso demonstrando para a gente qual que é o sentido de crescimento das variáveis.
Então, aqui na variável área privativa, a variável tem um sentido negativo, né, em relação ao valor. Então, a gente vê aqui que à medida que a área aumenta, os valores estão diminuindo. Para dormitórios, estimativa para a quantidade de apartamentos por andar, tá? Então, todos os gráficos aqui de elasticidade estão apresentados. Outra novidade também é a tabela de dados. Antes, os dados eles vinham no relatório do Excel, né? Agora a gente incorporou isso para o relatório do Word. E aqui, para a gente não ficar com colunas muito curtinhas, muito pequenas, dificultar a visualização dos dados, elas foram divididas em uma tabela para as variáveis textuais e uma tabela para as variáveis numéricas, tá? Então, na primeira parte dos dados, você vai ver aqui só as variáveis texto. Então, endereço, complemento, bairro, informante, telefone do informante. Então, se você tiver aqui uma quantidade muito grande de colunas de variável texto, ela vai ser quebrada aqui, ó. Então, você vê que a gente tem 5 colunas aqui, né? Se o dado está desabilitado ou não, o endereço, complemento, bairro, informante. E quebrou a tabela para colocar o telefone do informante aqui, tá? Então, isso é para facilitar, para vocês não terem colunas muito pequenininhas e depois ter que ficar formatando no relatório, tá? E aqui as variáveis numéricas. Então, a gente vê aqui o dado, se ele está desabilitado ou não, as áreas privativas, os dormitórios, banheiros, apartamentos por andar, equipamentos de lazer, enfim. Então, todas as informações sobre os dados da amostra também estão incluídos aqui no relatório. E aqui uma outra novidade também, que acho que muita gente gostaria que tivesse nos relatórios, a estimativa de valores, tá? Então, a estimativa dos valores ela já está incluída nesse relatório e você vai ter todas essas informações simplesmente gerando relatório aqui em exibir resultados, tá? Então, aqui na estimativa de valores, você vai ter o valor médio, o valor mínimo e o valor máximo atribuído para o imóvel pelo modelo, a amplitude relativa ao valor mínimo e ao valor máximo, e qual foi o grau de precisão atingido para essa amplitude, tá? Então, se você atingiu o grau 3, vai vir aqui grau 3. Se você não atingiu o grau de precisão inferior a 50%, vai vir aqui informando que tem algum problema que precisa ser corrigido, tá? E aqui outra novidade também muito bacana, né? Quais foram os dados utilizados para fazer a projeção de valores e se esses dados extrapolam ou não, né, a amostra que você tem. Então, isso daqui também é uma solicitação que muitos dos nossos clientes tinham, né, para a gente apresentar mais a extrapolação. Então, se a variável extrapolar, ela vai estar aparecendo aqui, ó, se extrapolou ou não e qual é o grau de fundamentação atingido por essa extrapolação, observando o item 4 da tabela de fundamentação. Bom, pessoal, por enquanto é isso que nós temos para o novo relatório, tá? Mas ainda há espaço para melhoria. Então, ó, se você sentiu falta de algum item, alguma questão que não foi tratada nesse modelo de relatório, comenta com a gente, deixa seu comentário aí no vídeo, fala o que você sentiu falta para a gente poder tentar incrementar isso no programa. Lembrando que o nosso objetivo aqui é deixar o Sisdeia o melhor possível para os nossos clientes e para os nossos usuários. Se você está esperando a data de lançamento, fique atento às nossas redes, nosso Instagram, nosso YouTube e atento ao seu e-mail também, que a data de lançamento vai ser publicada em todas essas mídias. Então fique atento e nos acompanhe. Muito obrigado e até a próxima.